Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A fé salvífica que brota no coração do ser humano a partir da audição da palavra de Deus, gera naquele que ouve a voz do Senhor o arrependimento de seus pecados, sendo este o primeiro passo para a salvação da condenação eterna, que, em suma, é a separação do ser humano pecador da presença de Deus eternamente. Nesta presente lição, estudaremos em seu ponto número 1 sobre o dom divino da fé para o ser humano. Definição, propósito, tipos e dimensões. No ponto número 2, conheceremos a essência do arrependimento humano de seus pecados. E finalizando então nosso estudo, no ponto número 3, compreenderemos a natureza da conversão cristã. Item número 1 da lição: o dom divino da fé para o ser humano. A fé, ela nos habilita a recebermos a graça de Deus, sendo indispensável para a nossa salvação e para reconhecermos as verdades absolutas dos ensinos divinos. A fé significa crer que algo é real e verdadeiro. E no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador, recebe a remissão de seus pecados, a salvação e a vida eterna. Na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 10 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos definir o termo fé. A fé traz em seu bojo as várias formas de aplicação, intensidade e tipos, onde podemos definir fé a partir do contexto bíblico como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Qual é o propósito da fé? Gerar no crente a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 4 ao 5, diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Os tipos de fé. Podemos elencar pelo menos 3 tipos de fé
a saber, a fé natural. Todo e qualquer ser humano tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, ele tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural, ela confere ao homem as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 ao 20, diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, um exemplo prático de fé natural é que, ao viajarmos, acreditamos que vamos chegar ao nosso destino, confiando então plenamente no meio de transporte escolhido, bem como na habilidade do condutor daquele transporte. Esta é a fé natural. Mas temos também a fé salvadora. Esta fé salvadora, ela desperta, ou seja, no ser humano, o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, de seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Esta fé salvadora, ela promove no ser humano um novo nascimento. Como disse Jesus, o nascer da água e do Espírito, e a capacidade de compreender a verdade sobre assuntos espirituais por causa da presença do Espírito Santo em seu ser, sendo então o começo da vida cristã para o crescimento espiritual de forma contínua através da palavra de Deus, até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural. É a fé salvadora que nos coloca na condição de reconhecer Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, que na cruz do Calvário nos propiciou o perdão de nossos pecados, a reconciliação com Deus, a salvação da condenação eterna e a esperança garantida da vida eterna. E na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículos 32 ao 34, diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé
No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esta é, vamos dizer assim, o exercício da fé realizada então pelos profetas, pelos homens e mulheres de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, falando ainda um pouco dessa fé salvadora, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ainda falando de fé, Jonas, ou melhor dizendo, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos passar agora a falar um pouco sobre a fé sobrenatural. Esta é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural, como dom, é a fé que transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, Ele opera o sobrenatural através das nossas palavras, de nossos gestos, das nossas intenções, do nosso coração, vencendo as enfermidades, a derrota, os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor. Falando ainda da fé, vamos falar sobre as suas dimensões. Isso quer dizer que ela tem uma progressão, e temos aí pelo menos 4 exemplos que Jesus fala sobre essa condição, esta dimensão da fé. Uma pequena fé falada aos seus discípulos, por ocasião, então, quando Pedro andou sobre as águas e começou a afundar, então ele diz: homens de pequena fé. Fé crescente. Também, em outro episódio, Jesus falou sobre essa fé crescente. Falou sobre também a grande fé da mulher cananeia e a fé sem dimensões, então, de um oficial do exército romano. Então, a fé ela tem essas dimensões. Para que nós venhamos a progredir na nossa fé, a Bíblia ela aponta 3 situações, 3 meios para esta progressão de fé, passando de pequena, passando para uma fé crescente, uma fé grande, até chegar à fé sem dimensões definidas. Então nós temos que ouvir e meditar na palavra de Deus, orar ao Espírito Santo e servir ao Senhor. São os meios em que nós atingimos então aquele nível de fé. A fé da salvação, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e, portanto, nos leva pela fé ao arrependimento e à conversão para Cristo. Então, nesse sentido, no item 2 da lição, a gente vai falar um pouco sobre a essência do arrependimento humano de seus pecados. Arrependimento, do ponto de vista bíblico, é a ação voluntária de uma pessoa em reconhecer os seus pecados e confessá-los a Deus. E, sob a ação do Espírito Santo, mudar o seu comportamento ético, moral, social e espiritual. O arrependimento, ele caracteriza-se por um sentimento piedoso de pesar,
digamos assim, uma tristeza na alma, pelo mal, melhor dizendo, que fizemos. E assim, ao se arrepender, o indivíduo se inclina a abandonar e repudiar o pecado. E conscientemente, sem interferência emocional, se desperta para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real, não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. Marcos capítulo 1, versículos 14 ao 15 diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item 3 da lição, nós vamos falar um pouco sobre a natureza da conversão. E nesse sentido, a conversão ela é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa e ela se caracteriza pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo, e este ponto é a conversão, uma mudança em sua vida no sentido da sua conduta moral e espiritual em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso majestoso Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 ao 32, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se e vivam. Concluindo então a nossa aula de hoje, sem fé é impossível agradar a Deus, e ao ouvirmos a palavra do Senhor, nos chamando para o arrependimento sincero de nossa alma, nos damos conta de que somos pecadores e estamos distantes da comunhão plena com o Senhor, necessitando então de uma urgente conversão a Cristo, mudando o nosso ser e viver quanto ao nosso comportamento ético, moral, social e espiritual. O exercício da fé racional nos remete a nos relacionarmos continuamente com Deus, numa dimensão de unidade e comunhão plena. O ser humano não possui nenhum mérito para merecer a salvação, mas é pela graça de Deus que o homem é salvo, mediante a fé no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. A salvação ela é um dom de Deus, dado gratuitamente ao homem, e é por isso que não podemos trocar a salvação por nenhum valor ou presente deste mundo. A nossa salvação em Cristo é inegociável. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 11, a adoção entrando na família de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.